O nosso convidado de hoje do Sempre um Papo é Alex Barbosa, mas a gente conhece ele como MV Bill, o mensageiro da verdade. E ele hoje vem lançar o seu novo livro, Falcão, Meninos do Tráfico. Já há um mês que o Brasil só fala deste documentário explosivo que conta a realidade dos jovens ligados ao tráfico de drogas em todo o país, incluindo aqui em Brasília. E é por isso que o Sempre um Papo hoje tem o prazer de trazer o rapper, escritor e best-seller MV Bill. Hoje o MV Bill não vai cantar, ele vai falar. E vocês vão se surpreender. Por favor. Boa noite. A gente tem rodado parte do Brasil, espero conseguir fazer isso no Brasil inteiro, fazendo debates como esse. Eu tentei e trouxe até uma edição com algumas imagens inéditas do nosso material para exibir, mas não rolou, para a gente até ampliar ainda mais a nossa discussão. Mas todo lugar que eu chego e vejo a plateia cheia, assim, multirracializada, com pessoas de várias classes, várias raças, eu acho muito bom. E eu queria começar, assim, dizendo para vocês que eu não sou palestrante, chamo isso aqui não de palestra, mas de um grande bate-papo mesmo, onde a gente pode estar aprofundando mais as questões que foram abordadas no documentário e no livro, e a gente pode falar de outros assuntos também que acabam girando no entorno, para afastar, tá bom assim? Para falar das coisas que acontecem no entorno da vida desses jovens. Eu gostaria de começar dizendo que eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, vivo lá até hoje. O Celso Ataíde, que é meu parceiro dentro desse trabalho, ele nasceu na favela do Sapo, em Senador Camará, e viveu na rua durante um tempo. E esses já seriam motivos suficientes para a gente ter enveredado num caminho como esse, ter feito um documentário desse. Mas o que nos motivou, na realidade, nas músicas, a gente já falava disso. Eu tenho uma música chamada Soldado do Morro, para quem vejo que tem vários jovens aqui que parece curtir rap e deve conhecer essa música. Ela é a narrativa de um jovem falcão em cima de uma laje, falando das mazelas do dia a dia e do seu desejo de viver de uma forma diferente. E quando eu fiz essa música, eu fiz baseado na minha realidade dentro da Cidade de Deus. Eu achei que estava retratando só o meu quintal. E não sabia que essa realidade era compartilhada de forma trágica por parte do Brasil. E a gente tinha duas músicas já com clipe, que era uma chamada Traficando Informação, que era o nome do disco, e a outra era A Noite, que eram músicas mais radiofônicas. Os clipes eram bem produzidos pela gravadora. Só que essa música, Soldado do Morro, quando a gente chegava para cantar em outro lugar, às vezes as pessoas cantavam mais alto do que eu, que estava com o microfone na mão. E eu percebi assim, nas pessoas que, além de estarem cantando, parecia que muitas delas já tinham visto aquele problema, sentiram na pele, ou sentiram na família, tinha uma familiaridade com aquele tema. Então a gente decidiu ilustrar essa música com um videoclipe. A gente não queria fazer uma ficção, pegar atores, botar arma na mão deles e fazer atuação. Como a gente sabia que em favelas, vários caras gostavam do nosso som, a gente decidiu entrar nas favelas, a princípio só no Sudeste, para fazer esse documentário. Levamos a ideia até a gravadora. Quando falei do meu desejo de fazer dessa forma, filmando os próprios caras que trabalham no crime, que vivem da droga, que vivem do dinheiro do comércio, do crime, a gravadora ficou assustada, nos deu apoio jurídico, que eles imaginavam que a gente fosse precisar, mas não queriam entrar e assumir aquela responsabilidade. Nós assumimos. Fomos para as favelas do Rio de Janeiro, inicialmente, e antes de filmar, que tinha disso também quando eu chegava, os caras já me conheciam, gostam do que eu faço. Mas não pode filmar. Eu falei, não, queria explicar primeiro o que é, então fazia questão de explicar um a um, ou todos juntos, qual era o propósito daquilo, e que aquilo só ia ter importância para mim, só ia ter importância material, aliás, se eles tivessem total compreensão. Então eles aceitavam, depois de explicar, aí sim a gente filmava, e no intervalo entre uma gravação e outra, a gente parava para conversar. E era nesse momento em que o fuzil era encostado na parede, que as pistolas eram colocadas em cima da mesa, e a gente começava a falar de amor, sonho, vida, futuro, time de futebol, família.
E parecia que naquele momento a máscara de monstro caía. E eu comecei a fazer amizades também. Não só... Deixou de ser uma coisa, vamos fazer um clipe, vocês ficam aqui perto de mim. Tornou-se uma coisa quase que uma amizade mesmo. Eu saí dessas comunidades, fui para a nossa ilha de edição. Antes de exibir em qualquer lugar, eu já estava sendo acusado por alguns jornais do Rio de apologia da violência, por eu ter feito um clipe dessa forma, entrando dentro de favela. E eu não queria reproduzir as coisas que eu discordo, então voltei para as favelas com a fita na mão, onde eu já tinha filmado para mostrar. E quando eu cheguei nos lugares, eu comecei a ter a surpresa trágica. Tipo, 80% das pessoas que participaram do meu videoclipe do Soldado do Morro, antes mesmo da estreia, estavam mortas, estavam internadas no hospital baleadas, estavam desaparecidas, estavam presas. Eu vi ali que o nosso vídeo era importante, a nossa música também, mas se tornavam insuficientes diante do que era necessário, diante do que a questão apresentava. Em 2000 a gente fez o lançamento desse videoclipe, foi na Cidade de Deus, chamei algumas pessoas que eu tinha contato, que hoje eu posso chamar de amigas, chamei o Djavan, Dudu Nobre, foi Cidade Negra e Caetano Veloso. A festa para 15 mil pessoas dentro da Cidade de Deus, em praça pública, era noite de 25 de dezembro de 2000, Natal. E diante daquelas acusações eu disse que iria exibir o videoclipe na praça, e que se a população achasse que o clipe não ia acrescentar em nada, eu ia quebrar a fita e nunca mais falava assim no assunto. E todo mundo bateu palma, todo mundo aplaudiu, eu vi que aquele era o caminho que deveria avançar. No dia seguinte, quando eu liguei a televisão, esperando a TV falar da festa, falar das coisas boas que aconteceram, aquele tipo de reunião que não acontecia há muito tempo na Cidade de Deus, que não tinha nem briga, nem de casal, nem de namorados. Muito pelo contrário, na televisão só vinha falando que o Bill era bandido, o Bill tinha que ser preso, apologia do crime, em todos os jornais. E no momento tenso, em que todos esperavam, até minha mãe esperava que eu fosse recuar, eu disse que eu não me sentia bandido, não me sentia um criminoso, não tinha achado que tinha feito nada demais, não tinha cometido crime nenhum, não era apologia de nada, e queria continuar. Mesmo que isso custasse a minha liberdade ou até mesmo a minha vida. Não em tom de desafio, mas em tom de quem não tem nada a temer, de quem não está devendo nada para ninguém. Pegamos as nossas filmadoras, PD-150, e começamos a excursionar pelo Brasil, fazendo show desse disco e da repercussão do clipe Soldado do Morro. E quando a gente ia numa comunidade para tocar, a gente pedia também para conversar com os jovens daquela localidade. Quando o show não era na comunidade, era na rua, a gente pedia para visitar uma comunidade igual. Estou no tempo ainda? Tá tranquilo? Pedia para visitar uma comunidade. E a gente começou a identificar, dentro desses outros estados, não as diferenças, mas as semelhanças com o Rio de Janeiro. Mudava-se o material bélico, as armas, o tipo de droga, a gíria, mas o modelo social ainda era o mesmo, era muito parecido. Pobre, favelado, de famílias desestruturadas e geralmente preto. E isso começou a virar uma cachaça, começou a virar um vício. A gente queria sempre investigar as mulheres, conversar, sempre usando esse mesmo sistema, de nunca apertar o REC, antes de explicar o que a gente está fazendo, qual o propósito disso, aonde isso pode chegar, de que forma vai ser exibido. Conversamos com mais de 150 jovens e separamos 17 para servir de fio condutor para esse material. Então, aí separei 17 jovens que tinham as falas mais claras, que a gente ia ter possibilidade de literalmente invadir a vida deles, e começamos a segui-los. A gente achou que, conversando com esses 17, que tinha o desenrolado mais claro, a gente não ia precisar de uma autoridade falando, de sociólogo, antropólogo, sem tirar o mérito da profissão. Porque geralmente quando a gente vê esses jovens falando, eles estão de cabeça baixa, algemado, e alguma autoridade falando por eles. Quando não, sociólogo, antropólogo, dando sua análise, seus estudos que são importantes, mas muitas das vezes eu sinto em suas falas, eles sequer tiveram contato com essa realidade, nunca consultaram aquelas pessoas, e em muitos casos parece que eles nunca entraram também
dentro de uma comunidade, por falta de interesse, por falta de possibilidade, por não ser possível. Enfim, eu queria dar a minha versão para esse fato. A versão de quem está de dentro, de quem vive o problema, e com a voz de quem está de dentro. Então, com esses 17 jovens, eu fui na casa deles, fiquei na casa deles, fiz relação com a mãe deles, conheci a família, ficava durante muito tempo nos seus lugares de trabalho, onde eles estavam comercializando a droga. A linha que nos dividia era quase inexistente. Imagina vocês, há 5, 6 anos atrás, eu longe da visibilidade que tenho hoje, quando entrevistando os moleques, a polícia chegava, eu não podia ficar para tentar explicar, porque eu também tenho o biotipo do marginal padronizado, então eu tinha que correr junto com eles. A única vez, ou duas poucas vezes que eu tentei ficar para explicar, os resultados não foram bons, porque uma delas foi em Goiânia, inclusive, que eu tentei explicar dizendo que faço rap, estava fazendo um documentário e queria fazer um livro. O policial só acreditava que eu faço rap. Só o rap que ele aceitava que eu fizesse. Então a gente não conseguia, não tinha como parar para tentar explicar e falar alguma coisa com a polícia, então a gente tinha que correr. E, enfim, hoje a gente ter o documentário exibido, a gente ainda tem muito material que daria para a gente fazer, sei lá, uns 3, 4 filmes diferentes. Só que a gente não está afim de fazer seriado com essa questão, a gente não quer fazer série, a gente não quer fazer novela, a gente tem só mais um longa, que é de 1h30, com esse mesmo material, com parte desse material que foi usado, mais alguma coisa inédita. Livros, a gente teria também memórias, dentro de 8 anos, são memórias para fazer, sei lá, mais uns 5 livros. A gente também não pretende ficar explorando essa questão de forma comercial. Portanto, ter hoje um momento de discussão tão importante como esse, conseguir colocar a periferia em pauta, em todos os aspectos, em todos os assuntos do Brasil inteiro, como você bem lembrou, Rafael, um mês depois, é difícil um assunto permanecer durante um mês em pauta. E isso está acontecendo. Eu estou sendo chamado a vários lugares para debater, para falar dessa realidade. Deixei até um pouco a minha parte musical de lado para me dedicar a isso. E só para fechar essa primeira fala e abrir para as perguntas, inclusive a sua, dizer que, em nenhum momento, a gente fez esse material pensando em ganhar dinheiro. Porque nós não ganhamos nada. Nenhum centavo. Pode ser que no futuro a gente ganhe, mas até hoje a gente não ganhou nada. E nem fizemos pensando nisso. No início a gente até pensou em alguns lugares tentar recurso para nos ajudar com os custos da filmagem. Os poucos lugares que a gente foi, quando a gente dizia qual era o projeto, as pessoas tinham pavor. Não queria associar a sua empresa ou o dinheiro da sua empresa, da sua família, a esse tipo de trabalho, a esse tipo de projeto. Então coube a mim, Celso, tirar do nosso próprio patrimônio, se desfazer de alguns bens materiais, se indispor com famílias, porque tiramos dinheiro de compromisso para depositar dentro desse projeto, em que a gente acredita que ele não vai ser a solução, mas que ele talvez seja a única oportunidade que a gente tem de discutir o Brasil de uma outra forma, incluindo a periferia dentro dessa discussão. A única vez, talvez a única forma da gente falar desses jovens desprovidos de estereótipos e preconceitos. Eu acho que o Falcão se transforma num divisor de águas dentro dessa questão da violência. Questão tão discutida, mas pouco resolvida. Eu acho que a gente tem aí uma bola quicando na nossa frente, o gol vazio sem goleiro. E a gente tem a opção de fazer o gol e chutar para fora. Eu espero que a gente consiga fazer esse gol. Só que lembra vocês, a favela sozinha não vai fazer, os pretos sozinhos não vão fazer, o hip hop sozinho não vai fazer, o governo sozinho não vai fazer, o asfalto sozinho não vai fazer. Eu acho que esse gol tem que ser feito de forma integrada. Por isso que eu fico feliz quando eu chego e vejo a plateia desse jeito. Obrigado. Olha, o documentário e, consequentemente, o livro, eles nos surpreendem. Surpreende quem acompanha esse trabalho a cada dia. E hoje me surpreendeu, e eu acho que vai surpreender a todos vocês, que o MVBio teve que cancelar a agenda de imprensa aqui em Brasília para
estar no Palácio do Planalto com 11 ministros e apresentar o seu projeto e ouvir, e os ministros puderam ouvir o que ele tem a dizer. Uma coisa que é incomum e é provável que amanhã a gente não saiba disso. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi esse... É a segunda vez, depois do documentário, que você foi chamado ao Planalto, né? Então, a gente, logo após a exibição, na mesma semana, o Lula nos convidou para ir até o Palácio e nós levamos um exemplar do livro e uma cópia do filme. Nós não fomos lá para tirar uma foto, deixamos isso claro para ele. Nós também não fomos simplesmente cobrar. Vamos fazer uma cobrança, mas uma cobrança natural, de população para governo. E mostramos para eles os problemas que nós enxergávamos e que se alguma coisa estava sendo feita, o documentário mostrava que precisava fazer mais. Se estavam fazendo muito, ainda se tornava pouco. E se não estavam fazendo nada, a população, inclusive eu, queria saber por que essas coisas não estão sendo feitas. E na hora ele convocou o presidente Lula, convocou uma reunião entre 11 ministérios. Eu fui embora, confesso que eu fui embora para o Rio meio descrente, porque eu achei que essa reunião seria entre eles. Talvez essa reunião não acontecesse, se acontecesse também meio disperso. E na realidade ele marcou a reunião com os ministros e me convidou, eu e Celso, para que a gente passasse parte do documentário para esses ministros e contássemos para eles, como eu estou falando para vocês aqui, como foi o processo de gravação, o que nos motivou, como isso aconteceu. E o que é bom desse debate é que as pessoas tenham a oportunidade de discordar, de concordar, de se autoculpar. E isso é o que acabou acontecendo hoje nessa reunião. Muitos se sentiram culpados por também se sentirem impotentes, por não saberem de que forma agirem. Enfim, teve uma discussão bem... Para mim, no meu olhar, foi positiva, porque demonstrou interesse em resolver essa questão, ainda que seja através de um chamado do presidente da República, mas demonstraram um interesse. E eu espero que você e parte da imprensa que está presente aqui me ajudem a perguntar aos ministros o que vai ser decidido, o que pensaram, quais são os próximos passos. E mais do que isso, sempre me coloquei à disposição dos governos para que eu possa estar auxiliando e ajudando no que for necessário. Não no sentido de tudo que for feito na questão social tem que vir para a CUFA. Primeiro que a gente não tem nem condições de gerir tudo. CUFA é Central Única das Favelas, é a organização que faço parte e que é a produtora do filme. Mas assim, falamos da importância dos movimentos sociais, falamos para esses ministros, falamos para eles que não adianta potencializar projetos que surjam de fora da favela para dentro, que não vai funcionar. Vai ser apenas boa vontade e acaba logo ali na frente, mas que eles podem sim potencializar os projetos que surgem de dentro da comunidade para fora. Que esse documentário e a discussão passa a ser uma ponte de diálogo entre esses dois mundos e que só acredito em um trabalho que possa de verdade resolver e revolucionar dentro da favela quando o favelado é protagonista. Se ele é só um coadjuvante, eu não acredito que esses projetos possam chegar a algum lugar. E isso parece que caiu na compreensão. Então, por favor, vocês, eleitores, cidadãos comuns, imprensa, me ajudem a estar cobrando desses ministros, do governo de uma forma geral, e de nós mesmos também, por que não, algum passo importante para que a gente possa, de imediato, conseguir fazer alguma coisa. Porque o assunto é tão complexo que, olhando assim, de primeira olhada, parece que seria necessário 20, 30, 40 anos para tentar equilibrar o Brasil socialmente. Mas se a gente for esperar daqui a 40 anos, ou se a gente for sempre olhar uma coisa muito distante de nós, a gente não vai iniciar nunca. E talvez acho que não exista um outro momento para iniciar tão propício quanto esse. Bom, a partir de agora vamos transformar isso num grande bate-papo. Peço, por favor, que as pessoas que se interessarem em fazer perguntas, tem 2 microfones aqui nas laterais. Peço, por favor, para que a gente possa fazer perguntas objetivas, para que mais pessoas possam perguntar. Meu nome é Benedita, sou moradora do Recanto das Emas. E temos uma ONG, é o Centro de Referência do Negro.
E a minha presença aqui hoje é um marco na minha vida, porque eu acompanho esse jovem há muito tempo, a história do Bill. Eu estou muito feliz, Bill, de ver você na transcendência de zumbi. Você é um guerreiro, meu irmão. Nós somos guerreiros, porque sabemos e conhecemos a história do nosso povo, da dívida social do Brasil com o povo negro. E você trouxe isso muito claro. E você trouxe isso muito claro à sociedade brasileira. Somos nós que estamos levantando as bandeiras, desde os movimentos negros, trabalhando para a ascensão do povo negro no Brasil. Neste momento eu conclamo a todos os jovens que aqui se encontram, desse Brasil maravilhoso de misturas de raça. Não é mais tempo de ficarmos sentados na nossa posição do bom e do melhor, mas sim de irmos à luta para que a gente possa conquistar um Brasil mais humano, mais digno e solidário. Bill, um beijo, parabéns. Obrigado. Posso? Qual é o seu nome mesmo, cara? Benedito. Beijão pra você também, Benedito. Depois a gente dá esse beijo e esse abraço pessoalmente. Assim, pegando o comentário da Benedita, ela lembra muito bem que essa não é uma questão que é atual. Em alguns casos, as pessoas que ficam, na hora de me entrevistar ou de outros debates, algumas pessoas tentam fazer com que eu procure um culpado. Mas eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo não é para achar um culpado. E eu acho que isso não é um problema de um governo somente, desse governo atual, é um problema de Estado. Não é do governo anterior, não é do outro. É um problema de gerações. É um problema que talvez tenha iniciado lá na escravidão mal resolvida, a abolição mal resolvida. Onde quando foi dividido o Brasil em duas sociedades, o lado bom e o lado podre. O lado podre é onde está tudo isso de ruim, tudo que é trágico, que vai se perpetuando até os dias de hoje. Por mais que tenham coisas boas nesse lado bom, eles não conseguem ser vistos, não conseguem visibilidade. Porque o lado podre, o lado ruim, chama muito mais atenção. Quando se dividiu, quando assinou-se a Lei Áurea, acabou a escravidão, não houve divisão de terras, não houve divisão de bens. Quem era escravo virou empregado, e essa posição de empregador a empregado está até hoje, se mantém até os dias de hoje. Então, isso que a gente está mostrando no documentário é resquícios de escravidão. Em alguns casos, infelizmente, jovens do rap, me questionaram dizendo que eu ausentei a questão racial do documentário. E a questão racial, se eu falasse, ia estar sendo redundante. Porque visualmente você olha, você consegue identificar a quais famílias aqueles jovens pertencem, quais são suas origens, de quem eles são descendentes. Inclusive, enfim, as favelas são os novos quilombos. Só que é o quilombo moderno, o quilombo pós-moderno, que é onde tem as drogas, a violência e as armas. Esses jovens, eles são minorias nesses lugares. Mas assim como o exército brasileiro, que também não é a maioria da população, eles têm armas. E através das armas acabam dominando toda a população ordeira. Então o que a Benedita falou tem muito a ver. E infelizmente a gente faz parte de uma população, num povo que tem alguns tabus a ser quebrados. E discutir a questão racial, acho que é um deles. Achei super interessante a sua fala de que precisamos dar voz a quem está vivendo, porque a história sempre tem a versão de quem conta a história e nunca é quem vive a história que está contando, né? É o historiador, é o antropólogo, sociólogo, como você disse. Queria saber, você teve alguma estratégia para poder escolher por que documentário, livro? Você utilizou várias linguagens, a gente sabe que os meios de comunicação, por mais imparciais que tentam ser, as matérias são dirigidas, Rede Globo, Fantástico, a gente conhece esse fenômeno da comunicação no Brasil, e o fato de ter colocado o documentário também no Fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a sua estratégia de comunicação, por que a linguagem,
selecionou uma ou outra por causa de público. Como você pensou a questão da comunicação das linguagens e do uso na Rede Globo do documentário? Obrigada. Obrigado a você. Nosso maior desafio ao entrar dentro das favelas era que a gente não sabia o que a gente queria, o que a gente estava procurando, e nem sabia o que iríamos encontrar ao chegar dentro da favela. E o documentário foi se tornando uma necessidade, não um planejamento ao entrar dentro de uma comunidade. Até porque eu não sou documentarista, também não sou escritor também, e foram coisas que a gente sentiu necessidade de fazer, porque a gente já utiliza a linguagem musical do rap, já utiliza a linguagem audiovisual com o videoclipe, mas no documentário ele nos daria a oportunidade de fazer com que o Brasil tivesse acesso a uma coisa que a gente já sabia, que aqueles jovens pensam, são seres humanos, que têm sonhos, que muitos deles, se pudessem, estariam em lugares diferentes. E como a gente sabia que eles não iriam falar aquelas coisas que falam pra gente, para outras pessoas, passou a ser a nossa obrigação, passou a ser nosso dever, nosso trabalho de casa. E a gente decidiu que não iríamos vender essa história. Essa história não poderia ser vendida como uma ficção. Achar que aquela história não representa nenhum lugar, não pertence a nenhum lugar, não pertence a nenhuma pessoa e vender, sei lá, por 5 milhões para uma produtora dessa de cinema qualquer, ou para uma emissora de TV. A gente tem essa responsabilidade. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do nosso grau de envolvimento com essas pessoas, com essas famílias, que nos fizeram entender que aquilo não era comércio, era o fato de um dia a gente estar numa cidade filmando, no dia seguinte a gente chegar no Rio de Janeiro e receber a ligação da mãe, no momento de tragédia, dizendo que o filho que a gente entrevistou ontem faleceu. E perguntando se a gente podia voltar no dia seguinte para filmar o enterro dele, porque ela, assim como ele, acreditavam que esse material poderia fazer com que outros jovens não entrassem nesse mesmo caminho. Eram coisas assim que faziam a gente entender que isso jamais poderia virar comércio. E que nem o nosso trabalho de humanização jamais se transformasse em trabalho de delação. Por isso que no livro a gente conta que o nosso maior bem nas gravações eram as fitas. Elas poderiam fazer o nosso documentário se transformar numa outra coisa. Uma fita dessa na mão errada poderia se transformar num carnaval, acabar com a minha vida, acabar com a vida da minha família, com a família do Celso, com a vida do Celso, quando a gente só estava tentando ajudar, só tentando contribuir com o mundo que a gente vive, faz parte, e tenta modificar de alguma forma. Então essas coisas faziam a gente entender que a nossa relação com esse material deveria ser diferente. Então a gente decidiu, se não vamos vender, vamos fazer com que um número maior possível de pessoas consiga ter acesso a esse material. A Rede Globo passou a ter interesse no nosso material e a gente tinha interesse que fosse exibido lá, com algumas condições. Desde que os jovens da CUFA, lá das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, que fazem curso de audiovisual, que fossem os editores da obra. A gente ia fazer uma série de questões, uma lista de coisas que a gente gostaria que tivesse, inclusive eu, junto, apresentando com os apresentadores do programa, apresentando a obra, que é o material nosso, e se alguém tivesse alguma coisa que fosse colocada no tom errado, eu estava ali para consertar e estava ali para defender. E tudo que foi acordado foi cumprido. Então, assim, eu não vi problema nenhum. Eles não se meteram em absolutamente nada. Passa a ser 2 momentos históricos. Aliás, 3. Um na vida do Brasil, pela discussão, e 2 na questão da televisão. Primeiro porque o programa Fantástico tem 33 anos, nunca exibiu uma matéria, não sobre esse assunto, mas dessa forma, produzida por pessoas de fora da emissora, e com 1 hora de duração. E o terceiro, acho que é a forma que foi negociado, de maneira responsável, sem vender a história que a gente teve tanto sufoco e tanto sofrimento. Sofrimento no sentido mais amplo que você vai imaginar para fazer esse material. Por isso que a gente decidiu exibir nessa emissora, que nos tratou de forma normal e de forma absolutamente acordada, do que vender essa história que para nós representou tanta coisa.
Agora, o documentário chegou a ser anunciado há 3 anos atrás, nas comemorações dos 30 anos do Fantástico. E de repente ele não foi ao ar. Teve algum problema, algum atrito público quanto a isso? Teve problema sim, mas não com a Rede Globo. Porque eu já tinha um projeto que era para ser exibido em 2005. E eu tentei me antecipar por conta das mortes que estavam ocorrendo. Os meus entrevistados do meu documentário, que era para falar sobre humanização, estavam todos morrendo. Então na semana, no mês, um mês anterior que a gente decidiu passar, só restavam poucos, acho que 3 jovens vivos, dos 17. E na semana de exibição, morria o 17º. Então quando eu tive essa notícia, eu fiquei desesperado de saber que o nosso documentário, que deveria estar falando sobre a vida, que deveria desencadear uma grande discussão, ele já ia estrear com todos os protagonistas mortos. E como é que defender um documentário onde todo mundo está morto? Qual o desdobramento disso? Até onde isso vai chegar? Eu perdi o meu emocional para defender aquele material, porque um material como esse, né, botar no ar e ir para debaixo do edredom, ficar esperando o que vai acontecer. Tem que botar a cara, eu estou no olho do furacão. E naquele momento eu não ia ter como sustentar tudo que estava acontecendo. Então eu preferi segurar. Ouvi um montão de história, ouvi um montão de gente tentando adivinhar coisas que teriam acontecido. Mas eu fiquei quieto. O Celso foi muito mais forte do que eu naquele momento. Eu fiquei fraco, me senti impotente. Fiquei até um tempo sem fazer show, não fui tocar em lugar nenhum. Parei todo o processo. Retornamos mais adiante, aí já em parceria com o Luiz Eduardo Soares, para fazer o livro Cabeça de Porco, onde a gente botou nossos primeiros textos, que também já falavam dessas questões. Era um texto, inclusive, que é um texto de Brasília. O livro abre com um texto falando de Brasília, falando da Merla. Eu falo da Merla, mas pelo que eu conheci visitando a Merla, a primeira vez que eu ouvi falar da Merla foi através dos grupos de rap daqui de Brasília. Cirurgia Moral, Câmbio Negro, o Vela 17, do meu parceiro Japão, GOG, outros grupos daqui já falamos dessa questão. E eu conheci de perto. E eu desisti de passar o documentário. O Celso continuou indo para as filmagens, filmava, eu fiquei mais recolhido. E aos poucos eu fui retomando minha vida normal. No início de 2005, eu descobri que o 17º, na realidade, não estava morto. Ele estava vivo. Ele estava preso. E em favela, as informações, a partir do momento que ela vai passando para outras pessoas, quem mora em favela que sabe, quando vai passando a informação, ela vai acrescentando coisas. Tipo, fulano de tal foi para o hospital passando mal. Aí ali na frente, fulano de tal foi para o hospital passando mal e com um tiro na perna. Lá, fulano de tal foi para o hospital passando mal com um tiro na perna e uma facada no peito. E vai indo. E o 17º acabou chegando para nós a informação que ele estava morto. Em 2005 eu descobri que ele estava vivo, no início do ano. Fui atrás dele na penitenciária, que ele estava preso. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer pelo cárcere dele. Eu que já lutei pela liberdade de tantos, pela liberdade de ressocialização, agradeci pelo cárcere dele contraditoriamente. Mas foi o cárcere que o manteve vivo. Se ele estivesse na rua, provavelmente seria o 17º morto. Fui até a cadeia. Primeira coisa que eu quis saber antes dele falar qualquer coisa é se ele continuava sonhando. Porque apesar de todos esses jovens terem essa vida cercada por tragédias, eles não perdiam a capacidade de sonhar. Mas os sonhos eram meio que comuns de garoto de favela. Ser jogador de futebol, ser cantor, no máximo desenhista, motorista de ônibus. E esse jovem, justamente o que ficou vivo, tinha um dos sonhos que eu achei mais nobre, que era o sonho de ser palhaço. Na favela, a palavra palhaço, não só na favela, no meio geral, no dia a dia, a palavra palhaço, ela serve não somente para a profissão, mas serve também para xingar uma pessoa, de boba, de otária, de vacilão. E ele não teve vergonha de falar diante das câmeras pra gente, com arma na mão, inclusive, que o sonho dele era ser palhaço. Então, quando eu fui até a cadeia para ver se ele estava vivo mesmo, a primeira coisa que eu perguntei para ele, o seu sonho se mantém? Ele disse, mantenho meu sonho de ser palhaço ainda, se eu sair daqui, continuo com o desejo de fazer um curso, de me tornar um palhaço, estou preso há 1 ano e 9 meses, e esses quase 2 anos de cadeia fez eu entender a importância de abraçar qualquer oportunidade que eu venha ter lá fora. Eu falei para ele, o seu sonho vivo é o que está te mantendo vivo.
E vai passar a ser meu sonho também. Retomei todo o projeto, todo o processo e resolvi lançar agora, em 2006. Se salvar a vida desse jovem não resolve o problema, muito menos devolve os sonhos dos outros. Mas numa estrada onde eu vi muito sangue, vi sorrisos também, mas vi muito sangue, tem um ponto de luz, um ponto de positividade, acho que transforma esse jovem num marco de possibilidade, que é possível sim a recuperação a partir da oportunidade. Mas mais que isso, é dar oportunidade para o jovem que nem entrou, sabe? Que ainda está vendo o crime como uma opção de ascensão. Essa a maior preocupação, porque esses que estão no crime hoje, infelizmente, têm a vida muito rápida. E esse único sobrevivente vai para o Beto Carreiro, não é isso? Então, a gente, quando o documentário passou na televisão, ele fala pra gente que o sonho dele era conhecer o circo do Beto Carreiro. A gente pegou ele dentro da comunidade dele, levamos ele até um circo, no documentário aparece isso. Não era do Beto Carreiro, era um genérico. O Carreiro gostou. E quando o Beto Carreiro ficou sabendo da repercussão, que a gente ia levar ele no Fausto, para muitos foi uma forma de expor o moleque, mas para nós não, para nós foi uma forma de tirar o estigma. Porque hoje ele passa na rua, dá autógrafo, as pessoas falam com ele de outra forma. Você vê como a televisão mexe, mas as pessoas esquecem que ele é ex-detento, quando a realidade do ex-detento é totalmente diferente. Quando a realidade que ele ganhou foi uma vida, foi uma identidade ao ex na televisão. E tirar também o ranço dos policiais que já o conheciam na favela, e mesmo sabendo que ele regenerou, tem isso também, que policial que vive em favela, policial que é o único braço do Estado, o braço distrital que sobe que entra dentro das favelas de Brasília. Se ele for a única coisa governamental que está entrando ali, ele não vai resolver nada e vai começar a gerar uma relação de hostilidade. Então, em muitos casos, no Rio de Janeiro, em outras cidades também, não sei como é que é aqui em Brasília, essa parte eu não vi, de policiais que impedem a saída do cara do crime. Eu saí do crime, mas uma vez criminoso é sempre criminoso, então tenta embuchar uma droga no moleque, bota um terror, um psicológico, umas porrada, leva preso. Então levar ele na televisão também foi parte disso. E o Beto Carreiro quis gravar um depoimento para ele, e mais que isso, há 2 semanas atrás a gente participou de um debate desse no Rio de Janeiro, e o Beto Carreiro foi até lá ao Rio, saiu de São Paulo, foi para o Rio, e ficou sabendo que o Sérgio, que é esse garoto que estava junto com a gente lá, no debate, ele foi lá oficializar o convite dele. Então hoje, ele está no semiaberto, ele não pode sair do Rio. Então a gente pega ele de manhã, na penitenciária de Benfica, leva ele para uma base da CUFA em Madureira, ele faz um curso de audiovisual pela manhã, na parte da tarde ele faz um curso de informática, à noite ele volta para dormir no presídio. Nos finais de semana, ele está indo para a família dele, por conta própria. Quando ele ganhar a condicional, aí ele vai poder sair do Rio de Janeiro e não vai mais precisar dormir dentro da cadeia. Aí já está acordado com o Beto Carreiro que ele vai para Santa Catarina, acho que ficar 3 meses lá fazendo curso de palhaço. O Beto Carreiro já disse para ele, se conseguir se adaptar, você já está empregado. O Beto Carreiro até brincou com ele, falou que pela orelha dele ele já é um palhaço já de sucesso. Aí eu disse para ele que se ele não conseguir se adaptar, porque ser palhaço não é uma parada fácil, não é uma coisa fácil. Porque às vezes tem 3 espetáculos numa noite, às vezes um espetáculo que o mesmo palhaço dá 4, 5 entradas. Então é uma coisa de ralação. Eu não sei se ele vai conseguir se adaptar. Disse para ele, se não se adaptar, volta para o Rio, que a gente está aqui de braços abertos para te receber, arrumar alguma coisa para você fazer, tentar te ajudar de alguma forma. Estamos tentando arrumar uma casa para ele fora da comunidade. Se a gente não conseguir uma doação, a gente vai ter que arrumar um jeito de financiar uma para ele, porque o cara não pode voltar para dentro de favela. A gente não sabe o que pode acontecer com ele, recaída, convívio, várias questões. E a principal, que a força maior de tudo isso não está em nós, está dentro dele mesmo. Eu procuro conversar com ele todo dia que eu estou lá, para ele. Nós não somos os seus heróis. Você que tem que ser seu próprio herói. Se você falhar, não vai estar me decepcionando, está decepcionando você. Mas uma porrada de brasileiros que ficaram comovidos com a sua história, que gostariam de poder te dar uma oportunidade, com vários outros garotos que gostariam de ter uma oportunidade no seu lugar. E o que você fizer vai ser de responsabilidade sua.
não vai invalidar todo o nosso trabalho, não vai me impedir de dar oportunidade para outras pessoas, porque vai ser um procedimento seu. Falei para ele, nós não temos um novo caminho, só temos uma nova forma de caminhar. Bom. Obrigado. Seu nome, por favor. Meu nome é Pablo, tá? Sou professor de História e admiro muito o trabalho do Bill. Obrigado. Abriu o ProRap, primeira vez que você apareceu em Brasília. Primeira vez que eu venho a Brasília. Lá em Sobradinho, minha terra. Você estava lá no show? Tava. Você lembra o que aconteceu comigo? Cara, eu lembro o finalzinho que eu saí antes, que tava começando a rolar Não, peraí, então a gente vai ter que contar o que aconteceu. Mas pelo que ele estava falando ali, acho que era outro fato, hein? Não, isso aí, deixa. Acho que é outro fato, mas antes de tu fazer a pergunta, deixa eu te falar o que aconteceu, senão vai virar alguma coisa. É que eu tive intoxicação alimentar aqui em Brasília. E meu lábio superior ficou dessa grossura. E no dia seguinte, algumas pessoas, em alguns jornais, algumas pessoas também do meio estavam falando, tu viu? Deus usou muita droga, cara. Aproveitando isso, Bill, que você falou, quando você lançou o Soldado do Morro, a imprensa, a sociedade toda te perseguiu, querendo te prender, falando um monte de coisa. E uma das passagens do livro Falcão, você conta que tem uma passagem falando sobre você entra numa boca, né, e tem reféns de sequestro. E aí muita gente que lê o livro até está querendo saber o que realmente aconteceu, se foi resolvido esse sequestro. Eu procurei através do site da CUFA, o Celso explicando que foi resolvido. Aí eu gostaria de saber como foi solucionado esse problema desse sequestro. Qual é o seu nome? Pablo. Quantas outras situações em que a gente podia interceder você conseguiu identificar no livro? Você viu outras situações? Eu percebi várias. Por exemplo, você tentando explicar a situação, né, do documentário, tá, querendo explicar para a polícia e você ser tratado como um bandido, tomar porrada, né? Você tomou paulada, foi preso. O Celso teve que interceder, ligar para o Rio de Janeiro para pegar a autoridade, a questão jurídica que você falou, para te liberar, tá certo? Os meninos te protegendo, às vezes, né? O Celso numa casa, você em outra, tá? Nem te conhecia, te colocava dentro da casa, tá certo? Para sua importância. E essa coisa toda, de que tudo isso, tá, é uma bola de neve. Tá? As pessoas de dentro das comunidades do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro, então eu conheço um pouco disso tudo. Tá? Elas se protegem. Tá? Só que a sociedade externa, ela não consegue ter esse acesso. Hoje, a gente vê Cidade dos Homens, Cidade de Deus, e a favela hoje está banalizada. Está virando moda para os bodinhos que estão aqui fora. Isso é uma coisa chata de se ver. Tá certo? Porque para quem não conhece, para quem não. Eu moro em Sobradinho. Tá? Sobradinho 2 é uma coisa complicada, às vezes, de se entender. A sociedade, o governo ainda não chegou em certas áreas. Tá? Então a gente vê isso no dia a dia e não pensem que isso está longe. Está do nosso lado. Tá? Ceilândia, você já foi na Ceilândia, Brasil. Tá? Então tudo isso, a gente vê essas situações, presencia essas situações de violência. Tá certo? Ok. Então, valeu, cara. Mandou bem. Assim, então você identificou, você mesmo já falou de várias situações em que a gente tentou interceder em vários momentos. Tem uma delas de um rapaz um moleque que a gente apelidou ele de Sabugo, em que ele é fogueteiro numa comunidade. O fogueteiro é o jovem que fica com fogos na mão para avisar da entrada da polícia ou de possíveis inimigos. E esse jovem, ele dormia no ponto, porque ao contrário do que muita gente imagina, chamando aquilo de vida fácil, eu me corrigi, que eu dizia que esses jovens eram menos punidos. Mas me corrigi, que eles são, na realidade, punidos demais até. Porque viram um homem da casa muito cedo, passam a ter a responsabilidade de chefe de família com 14, 12 anos de idade, perde a infância, não tem adolescência, viram pai sem sequer ter aprendido a ser homem. Então eu acho que eles são os mais punidos e morrem cedo. Então eu acho que são os menos punidos. Mas esse jovem, em especial, ele tinha uma carga horária de meio-dia até 6 da manhã do dia seguinte. Então ele tinha pouco tempo para dormir. E o moleque novo, pequeno, até atrapalha no desenvolvimento físico mesmo. Ele fica tudo esmirradinho, passa a usar mais drogas. No caso desse garoto, usava mais cocaína, que é uma droga que dá um pique e mantém acordado. E se manter acordado sem dormir tem outras sequelas. Então ele vivia dormindo no ponto. E muitos caras da quadrilha dele já tinham sido presos porque ele não conseguia avisar da chegada dos policiais.
Então, no dia que o Celso tinha decidido fazer a entrevista com ele, quem sempre fazia era eu. Ele tinha dormido, ele tinha sumido do ponto. E quando ele apareceu, tinha um maluco que era o gerente daquela boca de fumo, que estava com o celular numa mão e com a pistola na outra, decidindo se deveria ou não matar aquele moleque. E a gente tentando interceder de todas as formas. Eu fiquei meio travado, o Celso se indispondo, porque ali a lei é uma outra lei, é um outro júri, é uma outra condenação. O Celso tentando interceder em vários momentos, e a gente viu o moleque levar 2 tiros no rosto e ser queimado com gasolina na nossa frente, assim, sem a gente poder fazer nada. Essa é só uma das várias histórias que a gente presenciou, que a gente tentou interceder. E numa das histórias, aliás, a primeira história do livro, que chama-se O Prédio. Alguém aqui viu o filme, só levantar a mão, por favor. Alguém viu o filme New Jack City, Gangue Brutal? Com Wesley Snipes, Ice-T, Mario Van Peebles, algumas pessoas. Vocês que assistiram, vocês lembram quando o Nino Brown, que é o protagonista do filme, que ele expulsa um coroa, um negão do prédio, bota ele para sair pelado, aí ele toma o prédio de assalto, vende crack no prédio, e as pessoas que compram usam o crack dentro do próprio prédio. Quem viu o filme lembra dessa cena? Eu achei que essa coisa não tivesse aqui no Brasil. E quando a gente foi para uma cidade, os caras viviam falando, vocês precisam ir lá no predinho. E quando a gente foi ver, era uma versão tupiniquim daquele prédio, uma versão tupiniquim que eu tinha visto nesse filme. E o livro ele nos ajuda a contar algumas coisas que a câmera não ajuda a mostrar. Até porque se a gente fosse falar tudo que a gente viu, teria que ser um documentário de 8 horas, talvez, ainda ia ficar faltando coisas, mais não sei quantos livros. E no livro, além da gente dar a condição do leitor sentir o que a gente sentia na hora da filmagem, contradição, medo, pavor, preocupação, é uma forma de viajar dentro desse mundo sem correr os mesmos riscos que a gente correu. E antes da gente filmar, a gente falava, conversava. E tinha lugares que a gente chegava sem conhecer absolutamente ninguém. Parava na frente da favela, esperava uma pessoa passar. Pô, o cara vinha me pedir autógrafo, explicava, tô fazendo isso. Pô, com isso fulano, aí entrava. Muitas das vezes era assim, não tinha muita coisa programada. E nessa primeira história, exatamente assim, a gente começou a fazer uns contatos na cidade. E antes da gente chegar no predinho, a gente foi levado num condomínio, mais ou menos de classe média, aparentava ser classe média. Entramos dentro de um apartamento onde tinham vários jovens, vários caras e uma menina só, algumas armas. E num dos cômodos tinha 3 pessoas amarradas. A gente ficou assustado. Eu nunca tinha entrado num cativeiro. No livro a gente mais uma vez mostra nosso mal-estar em estar ali, e o Celso de novo se indispondo, impedindo para não matar aquelas pessoas e em soltá-las se fosse possível. E saímos, fomos para o prédio, que é onde a gente tinha que filmar, fizemos o que tinha que fazer e voltamos para dentro do quarto do hotel. Depois, lendo o livro, vocês vão entender que a história termina ali. Para esse livro, foi até uma provocação que a gente quis fazer. Por isso que eu te perguntei se você conseguia identificar as outras coisas. Porque a gente, a princípio, achava que o Brasil só ia dar importância a essas 3 pessoas que estavam ali amarradas e iria completamente ignorar as outras pessoas que estavam ali. Porque a gente tem isso como histórico. Me desculpem, mas a gente tem isso como referência. A gente tem isso no nosso histórico. Um histórico de omissão, um histórico de hipocrisia, de demagogia, onde uma vida vale muito mais do que tantas outras. Então a gente imaginou dessa forma. Só que a história não acabou ali. A gente voltou num lugar. Eu não vou contar a história, depois a gente tem um livro. Eu vou contar para satisfazer a curiosidade de uma satisfação em relação a essas vidas. Elas não se perderam, pelo menos naquele momento ali. A gente fez uma intervenção, fizemos uma pressão e conseguimos libertar aquelas pessoas. A gente está fazendo, agora por curiosidade mesmo, se quiser saber detalhes, a gente está fazendo um outro livro, que é o que fecha, que é o que a gente conta as coisas positivas que aconteceram nesses lugares. Embora o nosso objeto de pesquisa seja o jovem que vivia na criminalidade, a gente conseguia identificar o que acontecia no entorno dele. E muitas das vezes a gente chegava na favela, era recebido com churrasco, e a música tocando alto em tal lugar. Alguns casos, senhoras brigavam para saber com quem ia ficar com o copo que eu bebia água. Porra, isso para mim era uma demonstração de carinho, de afeto, de respeito pela minha pessoa. Essas coisas eram momentos
muito bacana, muito bom. E a gente está pretendendo fazer um livro contando um pouco dessas histórias, dessas coisas que a gente vivenciou. E o Celso e eu nos enganamos, porque além de a gente ter salvado aquelas pessoas naquele momento, o Brasil, pelo menos a maioria das pessoas, se sensibilizou com tudo que acontece no livro, com tudo que acontece no nosso documentário, para a nossa surpresa e nossa satisfação. E eu acho que é dessa forma que tem que ser. Eu nem se revelei qual a classe social daquelas 3 pessoas. Porque quando fala em sequestro, cativeiro, geralmente imagina as pessoas de posse, pessoas ricas. Eu não disse ainda de qual classe elas são. Mas nesses ambientes, em muitos lugares, essas pessoas costumam sequestrar sua própria gente. Então algumas pessoas, um jornal do Rio saiu me criticando, dizendo que eu fui omisso, querendo me acusar de omissão de socorro, mas já considerando que aquelas pessoas eram de posse. Isso não causa, para mim, o sequestro mais ou menos grave. É sequestro. O sequestro é um crime, para mim e para muita gente, repudiado. Então a minha felicidade em saber que a sensibilidade tocou, pelo menos a maioria, por todo o conteúdo, não apenas por um fato. Seu nome? Ana Flávia, eu moro em Planaltina, Bio, estou aqui com o pessoal do Enegrecer, que é Coletivo Negro no Distrito Federal e em torno. Galera? Então, salve. De certa forma, o que eu vou colocar aqui é de organização negra para uma pessoa negra, também de uma organização majoritariamente negra. Eu reafirmo essa história aí que o Rafael colocou da redundância, embora a imagem diga, nesse país racista, que por séculos negou a existência do racismo, é preciso que toda vez que um negro tem a oportunidade de falar, ele fale. Porque ver a favela inteira, quase completamente composta por pessoas negras, não foi o suficiente para que esse país admitisse esse racismo. Então a gente tem esse compromisso de estar colocando, sim, assim, na fraternidade mesmo. Agora, é certo que as comunidades, de modo geral, especialmente a população negra, não tem dinheiro para peipar seus próprios projetos. Mas a gente tem um trunfo, e você coloca isso muito bem, que é o do medo que o restante da sociedade despê da nossa potência. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: os problemas colocados por Falcão, de fato, não serão resolvidos por pessoas isoladas. No entanto, não houve, da nossa parte, eu falo sua da CURFA e de nós, movimento negro, uma articulação para que nós negros das favelas e das comunidades de modo geral nos preparássemos para garantir que fôssemos tratados com o devido respeito pela mídia e pela dita opinião pública brasileira, que a gente sabe quem é. Ora tratam a gente com pena, ora tratam a gente com punição. Depois, nesses últimos dias, começaram a substituir a pauta dos Falcões pela pauta da Suzana Richthofen. Esse é o grande caso da mídia nesse momento. A Folha de São Paulo está tentando até te diminuir com aquele artigo que a gente sabe bem quem escreveu na quarta-feira da semana passada. A pergunta e aí de preto para preto, como que você pensa nas suas próximas ações, de modo a garantir que a gente use esse poder, essa potência de pressionar como povo essa sociedade toda que até hoje descaracterizou o nosso sofrimento? Obrigada. Foram várias perguntas dentro de uma só. Primeiro, eu não sou líder negro. Não sou. Não faço parte de nenhum movimento negro específico. Uma das coisas que esses jovens me mostraram dentro da favela é que eles se matam. E que não existe organização própria entre nós mesmos. Nos movimentos negros, eu já fiz parte, já tentei militar. Eu tinha sérios problemas que eu não conseguia levar todo aquele ensinamento que a gente via dentro de uma sala para dentro das favelas. E muitas vezes, quando eu chegava para falar com o movimento negro, um falava mal do outro, um xingava o outro, um tinha raiva, um tinha ódio do outro. E isso para mim era coisas que são atrasadas. Então eu comecei a criar o meu movimento. Eu deixei de ser o movimento negro e passei a ser o preto em movimento. É o preto que se movimenta, faz alguma coisa. Que tenta mudar. Toda vez que você vê eu falando de pretitude na televisão, não vai ser por imposição nenhuma, de ninguém, nem dos próprios pretos. Vai ser porque eu sinto assim. Eu sinto a necessidade de falar.
Não precisa ninguém me dizer, olha, você tem que falar isso. Por quê? Em 1999, quando eu cantei no Free Jazz, eu era o primeiro artista preto a subir naquele palco, o primeiro brasileiro a subir no mainstream, que é o palco principal. Fiz uma estatística, falei que 90% dos jovens que estão no tráfico são pretos, e que desses 90% são crianças, e que desses 90% dessas crianças são pretos. Fui acusado de apologia ao crime, porque a gente fez um número com uma arma na cintura. Falei da importância de se rever o Brasil racialmente. Eu não fui procurado por ninguém, colega. Em 2000, botou o videoclipe na rua, mais uma vez, com um documentário, com um videoclipe, em que a maioria dos jovens eram todos pretos. Todos morreram. Fui acusado de apologia ao crime, mais uma vez. Ninguém me ligou, ninguém do hip hop também me ligou. Logo depois, na sequência, teve um caso de um policial dentro da Cidade de Deus, que me pegou na rua sem camisa, me botou uma arma nas minhas costas, me chamou de macaco, falou que minha tatuagem era macaquice. Esse caso ganhou repercussão nacional. Não foi ninguém me procurar, só meus amigos. Então, por não ter sido procurado ninguém, eu não aceito a imposição. Eu aceito a parceria. Eu aceito a identificação com as minhas palavras. Assim, eu acho que tem momentos que cabe, se eu estiver na televisão falando de outro assunto, estiver falando de uma outra coisa, eu não vou falar na questão racial só para o movimento negro ficar maneiro comigo. Eu vou falar porque tem que ser dito, porque houve oportunidade. Por isso, você falou de tentar unir os pretos, de tentar pressionar. Eu sei de uma realidade, cara, que se a gente tentar organizar, hoje, sem articulação, distribuir armas para um grupo de pessoas dentro da favela, as armas vão se apontar imediatamente um para o outro, todo mundo vai se matar, a gente não vai conseguir chegar ao asfalto, porque a gente não tem articulação. A gente está mais próximo de uma revolta do que uma revolução. Então, eu acredito muito, por ter visto muitas pessoas morrerem, muitos acontecimentos violentos, eu acredito muito numa tentativa de uma solução pacífica. Eu tento. Se a guerra for inevitável, eu estou aqui. Mas se puder tentar a paz, eu vou tentar. E eu acho que isso pode ser tentado dialogando. Para terminar essa sem deixar de ser preto, sem deixar de ser afrodescendente, sem deixar de ser favelado, sem perder a minha raiz, sem perder a minha responsabilidade social, sem deixar de ser quem sou, mas sabendo dialogar. O que eu falo para os moleques sempre da CUFA. Que eu ia te falar naquela resposta, negão, que eu esqueci. Que eu sempre falo para os moleques da CUFA. Todos eles, de criança a mais velho, estudem, tenham conhecimento, tenha informação, tente chegar ao máximo que você conseguir no estudo, ler o máximo que você puder. Tendo isso, para os brancos, você só perde no dinheiro, mas não no conhecimento. E tendo conhecimento, você pode chegar onde você quiser, você vai onde você puder. E se não puder ter as portas abertas, a gente arromba. Hoje, eu tenho portas abertas, mas eu já fui um cara que não tinha visibilidade, que era sem voz. E quando não tinha voz, tinha que ser mais agressivo mesmo. Hoje tem uma porrada de porta aberta, hoje tem microfone ligado. Eu sei que a oportunidade que eu ganhei não é de falar só dos meus anseios, mas dos anseios de uma porrada de gente. Só que eu não posso ficar nesse papel, eu não posso ser cobrado como herói, porque eu não sou, nem quando eu faço esse trabalho também, porque eu não acho que herói é coisa para quem tem coragem. E para fazer esse trabalho eu não necessitei de coragem. Não necessitei de coragem, não necessitei de reuniões. Eu necessitei só de ter coração e amor à vida. Foi o que eu tive que carregar comigo. Obrigado.